eu não entendo uma obsessão que existe pela esquerda brasileira pelo Putin. E pra não falar que eu tô sendo parcial, 2 semanas antes da invasão, Bolsonaro tava na Rússia, sabendo que a invasão ocorreria. Vai chegar uma hora que você já não sabe o que é verdade, o que é mentira. E as democracias ao redor do mundo estão com dificuldade em lidar com isso. Eles não estão sabendo lidar. Não. Porque ao mesmo tempo em que algo tem que ser feito para que essa oportunidade que é você ter acesso à tecnologia, tudo de bom que isso poderia trazer para a humanidade, que isso não seja usado e explorado só por um lado. E por atores mal intencionados. Exatamente. E eu coloco aí agora também, por exemplo, Rússia, tentando interferir em eleições de outros países por meio disso. E tem feito descaradamente. Muitas vezes, muitas vezes. Aí é engraçado que a imprensa tradicional vai querer saber o que Putin diz disso. Aí não tem nada a ver com isso. Ele sempre falou, não tem nada a ver com isso. Entendeu? Aí assassinam ele é assassinado uma oposição dele, uma pessoa, um desafeto, que mudou para Londres, para não sei o que, o cara morre do nada, não tem nada a ver com isso. Ele sempre vai falar a mesma coisa, com aquela cara de paisagem, não tem nada a ver com isso. É uma figura, eu acho que hoje é uma das figuras mais absurdas que existem. Hoje é Vladimir Putin. Com certeza. Eu acho. É psicopata, é narcisista? O que a gente pode colocar ali? Eu acho que é tudo isso. Mas o narcisismo está embutido na psicopatia, eu acho. Né? E você vê que é um cara que tá achando maravilhosa essa crise toda democrática no mundo. Ele tem usado isso como tática política. Tá rindo. Eu acho que ele tá tipo assim, gente, nunca foi tão fácil, sabe? Ele não esperava que ficasse tão fácil. Desde a invasão da Ucrânia... Ele fez um teste ali, né? 3 anos, né, de guerra 3 anos de guerra na Ucrânia. 3 anos tá fazendo agora em fevereiro. Mas se a gente volta um pouquinho, começou antes até. Ele foi testando. Com a Crimeia ali em 2014. Então, ele viu que o Ocidente não reagiu da maneira como deveria ter reagido e viu que poderia fazer a mesma coisa na Ucrânia. Isso mesmo. O que aconteceu? Durante a pandemia, ele ficou completamente paranoico, ficou preso, isolado, com medo de pegar Covid e começou a se debruçar lendo bastante sobre a história russa, história ucraniana. Já era uma obsessão dele tentar transformar a Rússia de volta o Império Russo. Império Soviético. Exatamente. Ele queria que isso acontecesse. E aí ele pega e publica um artigo dizendo que, na verdade, a Ucrânia nunca existiu. Que a Rússia e a Ucrânia, eles vêm do mesmo povo. E ele tenta começar a reescrever a história. E aí ele começa a dar sinais de que... Pra onde ele ia. A inteligência norte-americana começa a já, um pouco antes da invasão, alguns meses, ver que ele estava fazendo algo que não era normal, movimentando tropas, muitas tropas, milhares de tropas, perto da fronteira com a Ucrânia. Começa a alertar o Zelensky, que não acreditou, porque era algo tão impossível de acontecer. A gente está falando de uma guerra em solo europeu em 2022. Depois da Segunda Guerra, parece que tudo ficou imune, né? Temos a ONU, temos a OTAN. Então é como se fosse, não, isso não vai acontecer. Não, isso não vai acontecer, é impossível. Eu acho que a democracia falha nisso. De estar sentado em berço esplêndido e não ter se antenado para as coisas. E o Putin só conseguiu fazer isso, essa bravata dele, porque ele seguiu todos aqueles passos populistas para consolidar o próprio regime ditatorial na Rússia. E uma democracia, dificilmente, ele teria a capacidade de fazer o que ele está fazendo, porque teria provavelmente uma oposição, uma imprensa livre, que teria acabado com qualquer... Equivalendo às forças, né? Haveria uma equivalência de forças. Ele foi eliminando os inimigos, né? Literalmente. Foi. Na cara de todo mundo. Faz isso até hoje. Na cara de todo mundo. Isso que é a coisa mais engraçada. E aí, 3 anos de guerra, milhões de refugiados pela Europa, 20% do território do país tomado. 20% 20%. Com a preocupação do que vai ser uma negociação
do governo Trump, porque o Trump ele é visto como alguém pró-Putin, pró-Rússia. Uhum. Ele tenta, às vezes, se posicionar como Contrário. uma força contrária, mas não. Tenho falado bastante desse livro do Bob Woodward, que é um jornalista investigativo norte-americano que expôs o escândalo do Watergate há algumas décadas. E ele, no ano passado, escreveu esse livro chamado War, que ele traz ali informações de diversas fontes seguras que fala que desde que o Trump saiu do governo norte-americano, que ele falou com Putin pelo menos 7 vezes. Então, assim, eles tentam forjar um distanciamento que não existe. Eles são mais próximos. Do que aparenta. Bem mais próximos do que aparenta. O Putin, inclusive, agora, recentemente, em janeiro, nesse primeiro mês de governo Trump, no Trump 2.0... Primeiros dias. O Trump, ele já voltou com tudo ameaçando aliados. Então, vou invadir o Canadá, vou invadir a Groenlândia, vou taxar todo mundo. E ele, para se blindar politicamente, ele não podia atacar todos os aliados e pegar leve com a Rússia. Então, o que ele fez? Falou assim, Rússia, e você também, Bota sua barbinha de molho. Eu vou impor sanções contra você. Uhum. O Putin, entendendo que o Trump precisava fazer isso, o que ele faz? Ele sinaliza pro Trump dizendo, eu entendo seu jogo e você ganhou as eleições em 2020. Lembra lá atrás que você falava que as eleições foram roubadas? Que os democratas roubaram? Vocês ganharam de verdade. Se vocês tivessem assumido o cargo, a gente nunca teria invadido a Ucrânia. Ele inverteu tudo. O posicionamento hoje da Rússia é de bajular os Estados Unidos. E é combinado. Tem alguma combinação aí? É impossível não ter. E isso é preocupante no momento no qual deve haver negociação. Então, 20% do território ucraniano ocupado pela Rússia, dizem, muitos analistas fora também dizem que 2025 vai ser o ano em que os dois lados vão ser obrigados a sentar à mesa para negociar algo. Ucrânia e União Soviética, Rússia. É quase União Soviética. Sim, foi tá um quase, ato falho. Um ato falho, mas tá quase lá. Uhum. E se isso for feito de maneira que não favoreça a Ucrânia, o que eles têm pedido? Garantias de segurança. Então, a garantia de que daqui a alguns anos que a Rússia não volte querendo mais, que é o que tem acontecido. Alguns acordos tentaram ser feitos ao longo dos últimos anos e o Putin voltava e desrespeitava tudo e queria mais. Então, o que a Ucrânia quer? Ela quer ou entrar na União Europeia ou quer entrar na OTAN. E aí, quando eu falo de OTAN, a esquerda brasileira treme, né? A OTAN é o que justifica a invasão do Putin à Ucrânia. Imagina só se vem alguém querer colocar armas nucleares na fronteira do seu território. Gente, estava longe. É melhor definir o OTAN antes. OTAN, sim, o tratado. OTAN, para quem nunca ouviu falar, é uma aliança que surgiu dos países ocidentais depois do fim da Segunda Guerra para conter o avanço da União Soviética, o avanço do comunismo pelo mundo. E aí, quando já havia ali, depois que tudo foi apaziguado, entre aspas, depois do fim da Guerra Fria, nos anos 90, a OTAN ela precisava de uma justificativa para continuar existindo. Então aí mudou um pouquinho, agora a gente vai defender as democracias ao redor do mundo, não sei o quê. Mas continuou assim como um bloco. E bloco armado, né? Um bloco armado. Um bloco armado. Era como se a ONU estava ali para negociações e a OTAN estava ali como um braço. Olha, nós temos aqui uma força armada. A OTAN ela é um bloco de segurança coletiva. Exatamente. Então são basicamente 32 países que, quando eles têm um acordo que se um for atacado, todos têm que se juntar para retaliar ao agressor. Então o que a Rússia falava? Que a Ucrânia queria fazer parte desse bloco. Então, seria perigoso, porque se a Ucrânia entra na OTAN, aí a OTAN vai poder colocar, por exemplo, arma norte-americana, arma nuclear lá. Dentro mais perto de Moscou. Então, se sentia atacada. Só que é uma acusação falsa. Desculpa, porque ele já fazia todos os movimentos de invadir
sem isso. É uma desculpa porque isso já acontecia, é uma desculpa porque não havia nenhum tipo de possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN no curto prazo, e ela precisava fazer muita adaptação, que levaria muitos anos ainda, e algo que aconteceu depois da invasão mostra a farsa desse discurso do Putin, e que ele é replicado por muita gente aqui na esquerda brasileira. E, gente, eu não tô atacando a esquerda gratuitamente, nós só estamos falando que o Putin conseguiu enganar todos. Mas eu falo que é enganando. algo da esquerda aqui, porque eu não entendo uma obsessão que existe pela esquerda brasileira pelo Putin. E para não falar que eu tô sendo parcial, 2 semanas antes da invasão, Bolsonaro tava na Rússia, Sim, que apertando também... a mão do Putin, sabendo que a invasão ocorreria. Eu lembro disso. Várias delegações diplomáticas ocidentais já tinham, inclusive, retirado seus funcionários da capital ucraniana porque sabiam que ia acontecer alguma coisa. Bolsonaro, sabendo disso, foi para a Rússia, mesmo assim encontrou Putin. Da mesma maneira como o Lula hoje também, ele não condena o regime do Putin como deveria condenar. Então, gente, hoje no Brasil é quase unanimidade que um regime autoritário da Rússia, ele é aceito pelos dois lados, pela esquerda e pela direita. É interessante isso. É absurdo É isso. absurdo. É absurdo. É absurdo. Isso se fosse dito há 20 anos atrás, não vai acontecer nunca. E hoje a direita até se coloca um pouco mais como crítica, mas não porque critica o que o Putin faz. Critica porque se a esquerda defende, quer aproveitar do passapanismo da esquerda para se projetar em cima disso. Exatamente. Então, assim, tá errado. Não, o Putin é uma coisa... E que me assusta mais é que ele hoje tem uma relação muito, muito estreita com a China. A China tem ajudado. Na verdade, se hoje a Rússia consegue alimentar essa máquina de guerra... E o Ocidente, ele tentou estrangular a Rússia com muitas sanções que são até hoje aplicadas. Estava vendo essa semana, a União Europeia e os Estados Unidos estão tentando de tudo. Estavam, né? Agora com o Trump talvez tente menos. Eu acho que sim. Mas eles estão tentando de tudo para punir a Rússia por essa agressão. E aí uma das últimas da União Europeia agora, eles estavam falando em banir a exportação de videogames para a Rússia. Porque, assim, não tem mais o que fazer, quase. Entendi. Mas ela está sendo sustentada pela China. Está sendo. Olha a produtividade da China. A União Europeia, ela era, até então, muito dependente do gás russo. Uma das consequências dessa guerra foi o fato de que a Europa teve que repensar a energia, né? A própria Alemanha. A Alemanha. Estava numa dependência absurda do oleoduto. Sim. Do gás. Do gás que vinha, do gasoduto que vinha da Rússia. E tudo isso que a gente está falando em algum momento se relaciona. Por quê? Porque a Rússia entendendo, o Putin entendendo essa dependência, o que ele faz? Ele começa a instigar dentro de cada um desses países europeus e dos Estados Unidos movimentos antidemocráticos. Então, hoje, a Europa é uma Europa fragmentada. E uma Europa fragmentada é muito mais difícil de derrotar um inimigo como a Rússia. Porque deixou de ser um inimigo comum. Então, o Putin hoje... Existem diversos partidos em diversos países europeus que são meio que pró-Rússia. Um deles é o Alternative für Deutschland na Alemanha, um partido considerado de extrema-direita, extremista. E que vem crescendo muito. Vem crescendo. Vai ter uma eleição no dia 23 de fevereiro na Alemanha. Agora. Uhum. E ele ele estava em segundo lugar nas pesquisas. Nossa. Quase 20% de intenção dos votos. Mas não para por aí. Existe também, pela primeira vez hoje, a possibilidade da extrema-esquerda entrar no parlamento alemão, com um partido chamado Aliança Sarah Wagenknecht, que pode passar os 5% dos votos, o que permitiria que tivesse assento. Então, extrema-direita e extrema-esquerda com possibilidade de representação mesmo. A extrema-direita já tem, mas agora chegando à extrema-esquerda. O que os dois têm em comum? Os dois são pró-Rússia, na Alemanha.
Hoje O que é uma loucura, é né? uma loucura. Extrema-direita e extrema-esquerda buscando apoio russo. E a extrema-esquerda, ela é conservadora nos costumes. Lá. Lá. Ela é conservadora nos costumes. Então, fica quase difícil hoje você diferenciar o que é uma da outra. Que coisa. Você não consegue quase Qualquer diferenciar. extremismo, né? O nome É quase já como diz. se eles tivessem invertido tantos os valores que eles tivessem se encontrado do outro lado. Exatamente. Então, isso acontecendo na Alemanha. Na França também a gente observou Tá isso. acontecendo isso também. Extrema-direita e extrema-esquerda. La France Insoumise, que é um partido de extrema-esquerda, do Jean-Luc Mélenchon, com o partido da Marine Le Pen, que é o Rassemblement National, que foi fundado pelo pai dela, que morreu agora, que era o Jean-Marie Le Pen, que chegou a, em determinado momento da carreira dele, dizer que as câmaras de gás eram apenas um detalhe da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto. Então, são esses os partidos que hoje estão... Mais crescem. São os que mais crescem na Europa. Na Europa. E são esses... E se essas forças se tornarem, em algum momento, forças dominantes? Muito ruim para todo mundo. Esses países que, por mais que fossem falhos, muitas vezes, hipócritas... Então, Estados Unidos invadiu o Iraque lá, foi fazer a guerra no Iraque sem aprovação do Conselho de Segurança da ONU. Então, agiu de forma unilateral, o que é errado, de acordo com as regras internacionais. E esses países europeus também, muitas vezes acabavam ali agindo de maneira hipócrita. Mas, querendo ou não, eram forças que ainda, teoricamente, tendiam para a essência democrática. Entendi. Teoricamente. Teoricamente. Então, o que acontece agora quando o mundo está entrando em um momento no qual a única resistência que tinha ao autoritarismo, e aí China, Rússia também, passa a ficar fragmentado e não consegue mais conter?